Bem, Carol, quando alguém se entristece porque perdeu o sumo bem, essa tristeza o leva de volta para casa como fez o filho pródigo, né? Que bonito isso, né? Quando alguém se entristece porque perdeu o sumo bem. Carol, alguma vez na sua vida você chegou à conclusão que você havia perdido o sumo bem? Tá pensando. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Quando eu voluntariamente parei de ir à missa, porque as pessoas reclamavam do Miguel, ele tinha, né, ali 1 ano e pouco, 2 anos, e não queria ficar parado, e eu achava que ele incomodava, e eu parei de ir à missa por causa disso. Depois, né, de um tempo, eu pensei que eu tinha perdido, né, Deus tinha trocado Deus, tinha deixado Deus de lado. Deixado Deus de lado. Isso acontece na vida de muitas pessoas. Eu também, na minha adolescência, né, eu tive um período em que eu fui ateu, não acreditava em Deus, achava que as pessoas eram tolas por ir na igreja, por ir na missa, que um dia todo mundo ia acordar, ia ver que Deus não existe, que Deus era uma invenção do homem, né? Aí, mas quem acordou fui eu, né? Quem acordou fui eu e percebi que eu tinha perdido o sumo bem. E isso é um arrependimento que eu trago para o resto da vida. Apesar de já ter confessado, já ter sido perdoado, de já ter feito confissão geral, né? Contado todos os meus pecados de todo aquele período em que eu estava assim, vagando pelo mundo, pelo vale da sombra da morte, né? Mas quando eu me dei conta de que eu tinha perdido o sumo bem, eu tive que fazer como o filho pródigo, né? Que você se humilha, você cai na sua miséria, né? E você vai ao encontro do Pai. Então, essa tristeza de você ter perdido o sumo bem é uma tristeza boa, porque faz você querer voltar para casa. Agora, quando a pessoa perde um bem aparente, gente, o que é um bem aparente? Tá? São as coisas e até mesmo as pessoas. Tá? Por exemplo, outro dia eu ouvi uma pessoa, não vou dizer quem é, mas eu ouvi uma moça que disse assim, que ela não podia nem imaginar a possibilidade dela perder o celular dela. Porque ela disse assim, a minha vida, ela pegou o celular assim, ela pegou o celular e apontou assim, disse assim, a minha vida tá toda aqui. Coitada, né? Uhum. Gente, isso me deu como se fosse uma orgulho, dor, assim, né? Uma coisa... me deu uma dor no coração, porque assim, a minha vida, desculpa, eu não sou melhor do que ninguém, tá? Pelo contrário, assim, a minha vida está em nosso Senhor Jesus Cristo. São Francisco dizia, e eu costumo sempre repetir, nada mais vejo de bom e de belo nesse mundo, materialmente falando-se, além do sacrossanto corpo e do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, presente em todos os altares das igrejas do mundo inteiro. Então, a tua vida tem que estar em nosso Senhor, né? Em procurar participar da vida sacramental, ir à Santa Missa, comungar, se confessar com frequência. A sua vida não pode estar num celular. Num celular. Tá? Tem adolescente que se você dá um castigo para ele e você tira o celular dele, nem que seja por um dia, tá? Ele esperneia, ele cai no chão, ele grita, ele se desespera, ele se descabela, porque você pegou o celular. Sabe aquela criancinha de 3, 4 anos? É aquela fasezinha, é antes da idade da razão, que você leva no supermercado e ela pede um chocolate, você está sem dinheiro para comprar o chocolate, ela se joga no meio do corredor do supermercado e faz aquele escândalo que chama a atenção de todo mundo, que as pessoas pensam que você está espancando a criança, e é simplesmente porque você não tem o dinheiro para comprar o chocolate. Ou você não quer comprar, ou você não quer. Lógico. Não, você é o pai, você que decide o que é melhor para o seu filho. Você acha que um chocolate não vai fazer bem para o seu filho, você não compra, né? Mas você tirou o celular do adolescente e ele ficou assim, furioso, soltando fogo pelas ventas, parece o próprio Satanás, assim, com o olho vermelho, aquela coisa, parece que ele quer pular no seu pescoço, né? Por quê? Porque ele está colocando a sua confiança, ele está colocando a sua vida em um bem aparente. Agora, você só tirou o celular por um dia, depois você devolve. Agora, e se por um acaso esse celular foi roubado?
né? Eu vi um caso, por exemplo, também não vou citar quem foi, mas eu vi um caso de um rapaz que jogava no computador, jogava todo dia, jogava horas e horas e horas jogando no computador, o computador dele pegou um vírus e não entrou mais. E aí, esse rapaz, quando eu o vi, ele estava chorando, desesperado, soluçando, num canto, sentado num canto da casa, chorando, desesperado. Eu fui perguntar o que aconteceu, achando que tinha, assim, sei lá, a mãe dele tinha morrido, alguma coisa muito grave tinha acontecido. E ele falou, meu computador estragou. Então, quer dizer, são os bens aparentes, né? Então, quando a gente perde um bem aparente e fica triste por causa disso, essa é uma tristeza ruim, né, Carol? Exatamente. Santo Tomás de Aquino, ele explica que, assim como a tristeza pelo mal procede de uma vontade, de uma razão reta, né, que detesta o mal, assim a tristeza pelo bem também procede de uma razão e uma vontade perversa, que detesta o bem. Então, o pecado da tristeza, ele está mais ligado a uma razão e vontade perversa do que propriamente essa paixão presente na alma, né? Então, vejam, quando a gente tem essa, digamos assim, a gente sente tristeza por uma vontade reta, que detesta o mal, é uma situação. Agora, se você tem essa tristeza por conta de uma vontade que está ligado ao seu comodismo, está ligado ao que você sente de benefício com aquela perda, aí você do sente teu prazer sensível. Exatamente. Né? Então, essa tristeza, né, digamos assim, enquanto paixão, Santo Tomás de Aquino, ele nos dá uns remédios também. Isso, agora chega a parte boa aqui, da gente entender, né? Que Santo Tomás de Aquino fala... Porque a gente falou no começo, né? Que é uma doença e tem cura. Então, se tem cura, quais são os remédios que Santo Tomás fala, Carol? Santo Tomás de Aquino nos orienta, né? Partilhar a sua dor com os amigos. Você pode se abrir, você pode procurar uma pessoa. Ele classifica como um remédio humano, né? Exatamente. Existem outros tipos de remédio, mas esse é um remédio humano. Tá? Então, ele fala de partilhar essa dor com os amigos. Ele fala um banho quente. E isso eu falei sobre água esses dias, né, com uma amiga minha, e eu achei bem interessante, assim, porque eu falei para ela, vai tomar um banho, mas não assim, vai tomar banho, não, no sentido, mandou a mulher ficou esquisito, banho. Né? Não, mas não foi. Vai tomar banho. Mas olha só. Não, mas era um depois conselho. Que a gente pensa, né? Era um conselho do Aquilate, né? Do próprio Santo Tomás de Aquino, né?